Olá a todos. Vamos continuar o nosso estudo sobre o postulado de Planck e nesse momento, nesse vídeo, vamos nos dedicar às leis de Stefan e de Wien. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nos vídeos anteriores, nós nos dedicamos a uma introdução à física quântica e a primeira parte desse estudo sobre o postulado de Planck, nos dedicando à radiação de corpo negro, onde nós discutimos bastante sobre a radiação térmica, corpos negros e sobre o espectro de radiância, o espectro de energia emitida em função da frequência. Pode também ser a radiância espectral em função do comprimento de onda. E aqui nós vemos três curvas, a curva do espectro do corpo negro para 1000 Kelvin, para essa temperatura de 1000 Kelvin, 1500 e 2000 Kelvin. E tiramos muitas informações a respeito da radiância total, da potência irradiada total, que é nada mais, nada menos do que a integral da radiância espectral em todo o intervalo de frequências emitido, de 0 a infinito. Isso nos dá a potência irradiada por unidade de área, é importante dizer. Ou seja, isso é a energia emitida por unidade de tempo e por unidade de área também. Muito bem, isso foi discutido no vídeo anterior e agora eu quero começar discutindo como obter medidas experimentais da radiância espectral, da radiação térmica emitida por um corpo, seja um corpo negro, seja um outro corpo. Bom, então aqui você tem um objeto aquecido a uma determinada temperatura e ele emite radiação em todas as direções, de forma isotrópica. Você considerando aqui uma fenda, um colimador, você terá então um feixe colimado da radiação que esse objeto emite. Esse feixe colimado, se submetido a um prisma, irá separar a radiação se separará, irá dispersar nos seus diferentes comprimentos de onda ou nas suas diferentes frequências. E colocando um detector em diferentes posições do feixe dispersado, você consegue identificar a presença ou não e a intensidade de uma determinada frequência. Então você mede a frequência colocando aqui nesse ponto, você mede, observa a existência e intensidade de uma determinada frequência e, modificando a posição do detector, você consegue varrer todo o espectro que esse corpo emite. Agora, esse prisma ele é apropriado para o espectro visível. Agora, para outras regiões do espectro eletromagnético, é necessário usar outros dispositivos que façam um papel semelhante, similar ao que o prisma faz na região visível do espectro eletromagnético. Então, para regiões fora do espectro visível, você tem que usar outros dispositivos. Muito bem, nós começamos a discutir de forma introdutória a respeito da lei de Stefan no vídeo anterior, na primeira parte do estudo do postulado de Planck. Agora vamos fazer o estudo da lei de Stefan em mais detalhe. Nós vemos que RT, que é a radiância total para uma determinada temperatura, para um determinado espectro, ela aumenta rapidamente com o aumento da temperatura. Então, à medida que você aumenta a temperatura de 1000 Kelvin para 1500, para 2000 Kelvin e assim por diante, a radiância ou a potência irradiada total, ela aumenta. E o que é essa radiância ou a potência irradiada por unidade de área? Ela é a área sob essa curva
por exemplo, do espectro de 1000 Kelvin? É a área sob essa curva. Para 1500 é a área sob essa curva de 1500 e assim por diante. Então a gente observa claramente que essa área, essa radiância total, ela aumenta rapidamente com o aumento da temperatura, né? E esse resultado é chamado Lei de Stefan, né? Ele foi enunciado em 1879 na forma de uma equação empírica por Stefan, Joseph Stefan. E ele observou que, como ela aumenta, a radiância aumenta rapidamente, não poderia ser uma relação linear da radiância com a temperatura. Ele observou que era uma relação que vai com a quarta potência da temperatura, né? E sigma é uma constante de proporcionalidade entre RT e a temperatura a quarta, onde esse sigma é 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin a quarta, né? E ela é chamada de constante de Stefan Boltzmann, e o nome ficará mais claro daqui a pouco, né? Esse é o Stefan, que fez esse trabalho em 1879, e essa equação, essa lei, o Stefan fez esse trabalho de forma empírica, e essa lei foi deduzida por Boltzmann 5 anos depois, em 1884, usando a termodinâmica clássica. Aqui está o Boltzmann. E a radiância total, nós percebemos, ela depende apenas da temperatura. Estamos lidando com um corpo negro. Então a radiância total, ela depende apenas da temperatura. E essa radiância, ela representa a rapidez com que o corpo emite energia. Veja, nós estamos falando que RT é a radiância, ela também pode ser chamada de potência irradiada. Ela é a quantidade de energia por unidade de tempo. Por isso nós podemos dizer que ela representa a rapidez com que o corpo emite energia. Muito bem, então analise o seguinte: se dobrarmos a temperatura de um corpo, a temperatura de um corpo é T, né? E consequentemente a radiância é RT, dada por essa lei. Se eu dobrar a temperatura, né? A temperatura agora é T', e T' é igual a 2 vezes o T, né? Então, a energia emitida, a radiância, ela terá um fator 2 elevado à quarta potência, né? Por conta de eu estou multiplicando por 2 a temperatura, estou modificando a temperatura por 2 e, de acordo com essa lei, como eu tenho a temperatura à quarta, eu teria um fator que é 2 elevado à quarta potência, que é igual a 16. Ou seja, a energia emitida será 16 vezes maior. Claro, no mesmo período de tempo. Então, no mesmo período de tempo, a energia emitida será 16 vezes maior, única e exclusivamente por eu ter aumentado a temperatura, né, do corpo, dobrando o valor que ela possuía antes. Então, pense nas implicações desse conhecimento. Isso tem uma grande importância prática no desenvolvimento de fornos para metalurgia, né? Então isso tem inúmeras aplicações práticas que você pode cogitar. Muito bem. Agora veja o seguinte: a lei de Stefan, como acabamos de dizer, ela tem essa forma e funciona para corpos negros. Foi deduzida para corpos negros, né? RT depende apenas da temperatura, que é a potência total, né, que é ela que entra na lei de Stefan. E essa potência irradiada, ela representa a rapidez com que o corpo emite energia. A pergunta próxima poderia ser: e para objetos que não são corpos negros,
como fica, né? Objetos que não são corpos negros, foi observado experimentalmente que eles irradiam energia por unidade diária, ou seja, a radiância deles, com uma rapidez menor que um corpo negro à mesma temperatura. Então considere dois corpos. Um é o corpo negro, o outro não é um corpo negro. Eles estão à mesma temperatura. O corpo não negro, o corpo que não é um corpo negro, ele irradia energia numa velocidade menor do que o corpo negro. Ou seja, o corpo negro tem uma eficiência maior na irradiação de energia. Isso é uma evidência, né? E o que determina esse fator, né? Essa relação, esse fato de ser uma rapidez menor? É o fato de que isso depende de fatores como a cor do objeto e a composição da superfície. Lembre-se, um corpo negro, ele tem cor negra porque ele absorve toda a energia, toda a radiação incidida sobre ele. Então ele tem cor negra, né? Agora, um outro objeto que não é um corpo negro, ele vai ter uma determinada cor e ele será feito com uma determinada composição, a sua superfície. Então, essas propriedades dos objetos à mesma temperatura de um corpo negro, o mecanismo de radiação vai depender de outros fatores como esses, né? E o efeito global desses fatores pode ser representado por um parâmetro chamado emissividade, denominado aqui, caracterizado por essa letra epsilon, né? Então a emissividade ela engloba todos os fatores que fazem com que um corpo qualquer tenha uma rapidez menor na emissão de energia comparado com um corpo negro. E a lei de Stefan, para esse caso de objetos que não são corpos negros, ela é modificada, se introduzindo esse parâmetro, essa emissividade no lado direito da lei de Stefan, resultando em um epsilon sigma t à quarta, onde o valor de epsilon não depende da temperatura e ele sempre é menor do que a unidade. Caso fosse a unidade, então eu terei um corpo negro, né? Não sendo um corpo negro, ele será menor que a unidade. Muito bem. Agora a outra lei. Antes de exercitarmos, né, o uso da lei de Stefan, vamos discutir a lei de Wien, para então resolver alguns problemas envolvendo tanto a lei de Wien quanto a lei de Stefan. Note, pela nossa análise que começamos a fazer no vídeo anterior, note que o espectro ele se desloca para maiores frequências à medida que a temperatura aumenta. Então eu aumentei a temperatura de 1000, 1500, 2000, aumentei, aqui eu tenho um exemplo de 3 curvas para 3 diferentes temperaturas, né? E o espectro não só ele aumentou, como foi discutido na lei de Stefan, como ele foi deslocado, né? E nós podemos ver isso pela radiância espectral máxima, né? Ela tem para 1000 Kelvin esse valor que está mostrado por essa linha vertical, né? Para 1500 essa outra linha, esse é a radiância máxima, e aí eu consigo saber qual é a frequência para a radiância máxima, e para 2000 Kelvin é esse ponto e eu consigo determinar qual é o valor da frequência, né? Não é a frequência máxima, nós já discutimos isso no vídeo anterior e eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Esse deslocamento em função do aumento da temperatura, né, o deslocamento do espectro, é denominado lei de Wien. E você pode, então, entender a lei de Wien como a frequência na qual a radiância tem seu máximo valor, né, para uma determinada temperatura, ela será proporcional à temperatura.
Eu aumentando a temperatura, aumento essa frequência. E é possível verificar que essa relação é linear, né? O Wien fez essas relações e determinou que era linear de acordo com o aumento da temperatura. Muito bem. Esse estudo, da forma como que fizemos agora, né, analisando o espectro da radiância em função da frequência, ele também pode ser feito analisando a radiância em função do comprimento de onda. Então agora aqui no eixo horizontal eu tenho o comprimento de onda e aqui eu tenho a emissão de energia por unidade de tempo, agora em função do comprimento de onda, né? E você percebe que eu tenho aqui 5 curvas, 5 espectros para 5 diferentes temperaturas, cada uma delas está numa temperatura em que eu aumento 500 Kelvin para a próxima, né? Ou seja, estou fazendo incrementos lineares e o deslocamento no comprimento de onda também é perceptível aqui, né? Você talvez aqui, para esse espectro, aqui talvez seja a radiância máxima, né? E esse então seria o comprimento de onda relacionado a essa radiância máxima. Para esse, eu tenho um pequeno deslocamento para a esquerda, para valores menores de comprimento de onda. Aqui também um deslocamento para a esquerda, aqui um outro deslocamento e mais um aqui, né? Então, claramente, eu vejo o quê? Que com o aumento da temperatura, há uma diminuição no comprimento de onda. E isso é totalmente coerente com essa outra forma de enunciar a lei de Wien. Por quê? Porque a frequência nada mais é do que c, a frequência de uma onda eletromagnética, é c, a velocidade da luz no vácuo, dividido pelo comprimento de onda, né? Então você terá c dividido pelo comprimento de onda. E aí o c é uma constante, né? O comprimento de onda será proporcional a 1 sobre a temperatura, tal como escrevemos nesse lado aqui, né? E esse lambda max, é importante ressaltar, é o comprimento de onda no qual a radiância, note também que aqui a dependência dessa radiância agora é com o comprimento de onda, né? Então, lambda max é o comprimento de onda no qual a radiância é máxima para uma determinada temperatura, para cada uma das várias temperaturas mostradas nesses gráficos aqui. Muito bem, nós vamos usar essa relação, né? E podemos encontrar o seguinte, que se lambda é proporcional a 1 sobre T, né, eu posso passar a temperatura para o outro lado e então o produto lambda max vezes T é igual a uma constante. E essa constante foi encontrada tendo o valor de 2,898 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. Esse resultado foi obtido por Wilhelm Wien em 1893. Muito bem. Nada melhor que exercícios para exercitar. Então, considere o seguinte. Primeiro exercício. Se considerarmos que a superfície de estrelas se comportam como corpos negros, e nós temos motivos para fazer essa consideração. Se você analisar o espectro emitido pelo Sol e um espectro de corpo negro, você, com uma determinada temperatura, você consegue associar claramente o espectro do Sol como sendo o espectro de um corpo negro. Por quê? Claramente, a radiação que o Sol emite é devida à sua temperatura, né? Então, se considerarmos que a superfície de estrelas se comportam como corpos negros, podemos ter uma boa estimativa de suas temperaturas apenas e exclusivamente medindo lambda max. Se eu medir o lambda max, ou seja, o comprimento de onda no qual a radiância é máxima,
para uma determinada temperatura, né, eu consigo associar aquela frequência observada de um determinado corpo a uma determinada temperatura, né? E veja, para o Sol, o lambda max observado é igual a 5.000 angstroms. 5.000 angstroms. O que é angstrom? Angstrom não é uma unidade do sistema internacional, mas é uma unidade de comprimento, né? É muito usual expressar comprimentos de onda em termos de angstroms, e um angstrom equivale a 10 a menos 10 do metro. Um angstrom é igual a 10 a menos 10 do metro, né? Então isso aqui significa 5.000 vezes 10 a menos 10 do metro. E para a estrela do norte, também conhecida como Polaris, o lambda max é igual a 3.500 angstroms. Então eu tenho, de acordo com as medidas que podem ser feitas do comprimento de onda max, né? Não é o comprimento de onda máximo, é o comprimento de onda em que a radiância é máxima. Eu posso medir isso para o Sol e para a estrela Polaris, resultando em 5.000 angstroms e 3.500 angstroms, respectivamente. Então, para o Sol é 5.000 e para a estrela Polaris é esse valor. E é solicitado o quê? Encontre a temperatura da superfície dessas estrelas. Ora, está muito fácil. Eu já tenho uma relação entre lambda max e temperatura. Eu tenho essa relação. Então nós iremos usar para o Sol e para Polaris. E essa relação é a lei de Wien, que acabamos de ver no slide anterior. Então o produto de lambda max com T é igual a essa constante. Usaremos isso, mas eu quero determinar T, dado que eu tenho lambda max. Então eu passo dividindo, né, o lambda max e terei que a temperatura é igual a essa constante dividido por 5.000 angstroms. Cortando metro com metro, eu terei uma resposta em termos de Kelvin. E aqui você vê, eu tenho 10 a menos 3 dividido por um 10 a menos 10, eu terei um 10 a sétima em cima. Mas aqui eu tenho 3 ordens de grandeza também, né? Então isso vai me resultar em um fator 10 a quarta, né? E aí, levando em conta esses fatores, 2, quase 3, né, dividido por 5, me resulta em 5.800 Kelvin. A temperatura da superfície do Sol é de alguns milhares de Kelvin. E para a estrela Polaris, eu vou fazer o mesmo, porém dividindo por 3.500 angstroms, e eu chego no resultado que a temperatura é de 8.300 Kelvin. Muito bem. Por conhecermos o espectro universal do corpo negro, por termos esse conhecimento, e nós vimos no vídeo anterior a importância prática de se estudar o corpo negro reside no fato dele emitir um espectro de caráter universal, né? Então, supondo, e eu posso fazer essa suposição com tranquilidade, que as estrelas são corpos negros, né? Pelo menos em grande parte pode ser assim considerado, e conhecendo o espectro do corpo negro, eu posso tirar a seguinte conclusão. A uma temperatura de 5.800 Kelvin, que é a temperatura do Sol, a maior parte da radiação emitida pela superfície do Sol está na região visível do espectro eletromagnético. Então eu pego o espectro, eu descobri, né, pela relação entre lambda max e temperatura, eu descobri, e medindo o lambda max, eu descobri qual era a temperatura, por saber essa relação. E sabendo que todos os corpos negros a essa temperatura vão ter o mesmo espectro, né? E eu conheço esse espectro. Eu posso obter esse espectro, né, de uma temperatura de um corpo negro à temperatura de 5.800 Kelvin. E assim eu posso encontrar o seguinte resultado. A maior parte da radiação emitida pela superfície do Sol está na região visível do espectro eletromagnético.
está na região visível, né? E não é à toa, né? Veja, não é à toa que está, porque a gente enxerga nessa região em que o Sol emite a maior parte da sua radiação, né? Esse resultado sugere o quê? Que durante a evolução humana, nossos olhos se adaptaram ao Sol, se adaptaram à nossa estrela, de forma a ficarem mais sensíveis aos comprimentos de onda que o Sol irradia mais intensamente. Então o Sol irradia mais intensamente naqueles comprimentos de onda e na evolução, na adaptação, na evolução do olho do ser humano, os olhos se adaptaram àquele conjunto, àquele intervalo de frequências ou àquele intervalo de comprimentos de onda. Muito bem. Ainda relacionado a essas temperaturas, um segundo exercício. Determine a potência irradiada por 1 centímetro quadrado de superfície estelar. Bom, potência irradiada por uma determinada área, né, por uma unidade de área, que não é um metro quadrado, aqui o centímetro quadrado da superfície estelar, seja Sol, seja polares, né, é exatamente a radiância, né? Então, vamos encontrar o valor dessa radiância. A relação que nós vamos usar é a lei de Stefan, a lei que Stefan descobriu e Boltzmann deduziu, que é a relação entre a potência irradiada por unidade de área, né, e a temperatura, né, nessa forma com a temperatura quarta. Então, usando o valor da constante de Stefan-Boltzmann, né, que leva o nome de ambos, porque Stefan descobriu essa relação empiricamente e Boltzmann deduziu essa lei, né? Então, essa constante sigma tem o valor de 5,67 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a quarta, e eu vou multiplicar pela temperatura. Estou tratando do Sol, então será 5.800 Kelvin, né, elevado à quarta potência. Então Kelvin a quarta vai cancelar com esse Kelvin a quarta que está no denominador, né, resultando em numa quantidade que será a potência por metro quadrado. E isso vai resultar em quê? Né, vai resultar em 6.000, da ordem de 6.000 watts por centímetro quadrado. Aqui eu já fiz a substituição de metro quadrado, né, para centímetro quadrado. Então note, 6.000 watts em cada centímetro quadrado, né? Um centímetro quadrado é a área aproximadamente a unha, né, do indicador. E então isso equivale, e uma lâmpada incandescente comum de 100 watts, né, se você considerar isso, então aqui eu teria 60, da ordem de 60 lâmpadas de 100 watts em cada centímetro quadrado da área do Sol, da superfície do Sol. E para polares, também a mesma lei, 5,67 10 a menos 8 watts por metro quadrado Kelvin a quarta, multiplicado por 8.300 Kelvin elevado à quarta potência. Resolvendo isso, eu chego nesse resultado, 27.000 watts por centímetro quadrado. Fazendo essa analogia, em termos de lâmpadas de 100 watts em cada centímetro quadrado, aqui seriam 270 lâmpadas em cada centímetro quadrado. Muito bem. Agora, veja o que nós seremos capazes de responder analisando o espectro de radiação emitido por uma determinada estrela qualquer. Eu consigo determinar o tamanho de uma estrela em relação ao tamanho do Sol, né? Quando eu falo tamanho, eu estou pensando no raio. Eu consigo determinar o raio de uma estrela, esse raio em função, né, às medidas do Sol, em relação ao raio do Sol. Então, a pergunta é, qual é o tamanho de uma estrela em relação ao Sol? Bom,
não essa estrela, mas uma estrela qualquer. Uma dessas estrelas aqui. Você mede o lambda max, né, usando um equipamento semelhante àquele apresentado, e com isso nós conseguimos determinar a temperatura da superfície de uma determinada estrela dessas. Né? Então é isso que está sendo dito aqui, nesse exercício 3. A medida do comprimento de onda para o qual a radiância de uma estrela é máxima indica que a temperatura da sua superfície, né, de uma determinada estrela, é 3.000 Kelvin. Então, uma dessas estrelas aqui é feita a medida do comprimento de onda para o qual a radiância da estrela é máxima, e isso nos indica, usando a lei de Wien, que a temperatura é 3.000 Kelvin. Muito bem. Agora, veja o seguinte. Se a potência irradiada pela estrela é 100 vezes maior que a do Sol, veja, a potência irradiada pela estrela é 100 vezes maior que a potência irradiada pelo Sol. Se assim for, qual é o tamanho dessa estrela? Ou seja, a potência da estrela é 100 vezes a do Sol. E veja que eu não estou usando, ao falar em potência irradiada, eu não estou usando a letra R, né, com o subíndice T. Por quê? Porque a letra R se refere à radiância, que é a potência irradiada por unidade de área. A forma com que esse enunciado está apresentando o problema não me diz que isso é a potência irradiada por unidade de área. Essa é a potência total. Se tiverem áreas distintas, né, essa potência será maior, né, e levando em conta a área também. Né? Então isso já nos explica algo que poderia saltar aos olhos, uma dúvida que poderia saltar aos olhos. Nós vimos, e essa informação que eu vou colocar aqui em seguida, nós vimos que a temperatura da superfície do Sol é de 5.800 Kelvin, ou seja, mais quente que a temperatura dessa estrela que queremos estudar. É praticamente o dobro a temperatura do Sol. Então, se essa estrela tem uma temperatura menor, a metade da temperatura do Sol, da temperatura do Sol, como isso explica a potência irradiada ser 100 vezes maior? Tem algo que não parece encaixado. Ou melhor, pareceria que está incoerente se eu estivesse falando da potência irradiada por unidade de área, se eu estivesse falando da radiância total. Mas não, eu estou falando da potência, então eu tenho que levar em conta a área. Pode ser que essa estrela seja muito maior, e então vai ter uma área maior. Então, mesmo tendo uma radiância menor, terá uma potência maior, porque a sua área é maior. Né? Essa é uma hipótese. Vamos fazer essas contas. Então veja, eu tenho, pela lei de Stefan, que a radiância, aqui não é a potência, né, irradiada que foi mencionada aqui, que vamos usar a letra P para essa potência. Aqui é a radiância. Estou me repetindo várias vezes nisso pela importância, estou ressaltando isso dada a sua importância. Então a radiância, que é a potência por unidade de área da estrela, ela tem essa relação. Ela é igual a sigma T a quarta, essa temperatura é a temperatura da estrela naturalmente. E eu tenho a mesma relação da lei de Stefan para o Sol. A radiância do Sol é igual a sigma a temperatura do Sol à quarta potência. Muito bem. Agora, sim, a relação entre a radiância e a potência aqui mencionada. A radiância, ela é a potência da estrela dividida pela área da estrela. Aí sim, eu posso ter essa potência, que é a potência total, a despeito se é uma área pequena ou maior. Quando eu divido pela área, aí sim eu tenho uma grandeza
que é a potência irradiada por unidade de área. Da mesma forma para o Sol, essa é a potência por unidade de área, então ela é igual à potência do Sol dividido pela área do Sol. Muito bem, foi dito aqui que a potência dessa estrela é igual a 100 vezes a potência do Sol, né? Então eu tenho esse resultado. A potência da estrela é 100 vezes a potência do Sol. E a área da estrela é, naturalmente, 4π, o raio ao quadrado, o raio da estrela ao quadrado, né? 4πr ao quadrado. Da mesma forma para o Sol, né? Eu tenho que a área do Sol é 4π o r, o raio do Sol, ao quadrado. Então veja, aqui aparentemente eu tenho tudo que eu preciso para fazer o cálculo do raio da estrela em função do raio do Sol. Por quê? Porque se eu dividir essa equação de cima pela equação de baixo, né, vai me resultar em esse sigma cancela com esse sigma, eu vou ter uma relação entre as temperaturas da estrela e do Sol, temperaturas estas que eu tenho os seus valores, de 5.800 e de 3.000 Kelvin, né? A potência do Sol será cancelada quando eu fizer essa razão, e eu terei uma relação entre o raio da estrela e o raio do Sol. Então veja essas contas de forma mais detalhada, né? Esse é o resultado que nós obtivemos e eu vou dividir essa equação de cima pela equação de baixo. O sigma é cancelado, né? Então eu terei do lado esquerdo a temperatura da estrela dividido pela temperatura do Sol e isso tudo elevado à quarta potência. Isso vai ser igual a 100 vezes, a potência do Sol foi cancelada, o 4π também, então eu vou ficar com o raio do Sol ao quadrado no numerador e o raio da estrela ao quadrado no denominador. Então eu obtenho esse resultado envolvendo as grandezas de nosso interesse, né? E as condições iniciais do problema que estão aqui. Agora, isolando, então resolvendo essa equação para o raio da estrela, como fazemos isso? Passo o raio da estrela para esse lado, esse fator eu passo ele dividindo para o outro lado e posso tirar a raiz de tudo, né, para escrever o raio da estrela. Como eu vou fazer a raiz, então no lugar do 100 eu obtenho esse parâmetro 10, esse valor 10. O raio do Sol ao quadrado fica apenas o raio do Sol, né? E aqui, como eu passei dividindo para o outro lado, inverte essa razão e tem uma razão da temperatura do Sol pela temperatura da estrela e era a quarta potência, por conta da raiz quadrada, fico com essa razão elevada a 2 ao quadrado, né? E aí pronto, eu já obtenho o meu resultado. Esse é o resultado para qualquer estrela que você medir o comprimento de onda para o qual a radiância é máxima, obtiver a sua temperatura e então é só trocar aqui e você determina o raio da estrela. No nosso caso, como a temperatura da estrela é de 3.000 Kelvin e a do Sol é de 5.800, substituindo então esses valores e calculando isso, eu vou encontrar que o raio da estrela é 37,4 vezes maior que o raio do Sol. É 37,4 vezes o raio do Sol. Ou seja, é uma estrela que, apesar da radiância ser inferior, a potência total é superior à do Sol, mas a radiância, que é a potência por unidade de ar, é inferior. Por que eu sei isso? Por conta da temperatura, né? Só pela temperatura eu já consigo determinar a radiância sendo menor, né? E então a radiância é menor, mas a potência ela era maior, né? E isso é explicado pelo raio da estrela ser muito maior do que o raio do Sol, né? E isso é uma gigante vermelha, né? Isso expressa uma gigante vermelha, tal como essa gigante vermelha observada pelo Hubble, que é a Red Giant Star Mira, né? Aqui está o endereço dessa
dessa imagem que eu tirei aqui nessa página do Hubble e os créditos, né? E alguns detalhes sobre essa imagem, sobre esse braço, né, que foi observado ao se detectar, ao se observar essa imagem. Muito bem, esse então foi um estudo sobre as leis de Stefan e de Wien, né, como parte do nosso estudo de radiação térmica de corpo negro, que faz parte do nosso estudo sobre o postulado de Planck. Muito obrigado e fique atento para os outros vídeos.